Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao curso intensivo de Direito Econômico com vistas à prova subjetiva do concurso de Procurador do Banco Central. Meu nome é Fabiano Jantalha, sou professor de Direito Econômico e também Procurador do Banco Central. Nós vamos começar a estudar a ordem econômica nacional, os princípios gerais e as controvérsias. Nós temos um leque muito grande de temas. Então, a minha estratégia aqui é te ajudar na condução dos seus estudos, trazendo conceitos para que você possa desenvolver bem eventuais perguntas que lhes sejam apresentadas dentro dessa teoria geral. Já passando para o nosso primeiro tópico, é a visão da nossa Constituição Econômica. Eu queria recuperar com você, candidato, eu sei que você já passou pela primeira fase, já deve ter estudado isso, mas eu queria recuperar com você um pouco a noção de ordem econômica. Tem sido a tradição do CESP cobrar teoria. Eu já vi em prova oral, a última prova oral de advogado da União, se não me falha a memória, foi cobrado o ponto relativo às formas de intervenção do Estado no domínio econômico. Um tema que é tão simples, mas que por ser simples acaba sendo negligenciado por muitos candidatos. E eu tive a oportunidade de ouvir relatos de candidatos que até tropeçaram, tiveram alguma dificuldade porque esperavam outro tipo de pergunta. Então, a técnica da banca se reinventar aqui em matéria ou a forma da banca se reinventar em matéria de direito econômico é a de revigorar temas históricos, temas conceituais, mas a gente vai estudar aqui alguns pontos. Então vamos só recuperar que a ordem econômica, que é a ordem econômica, é o arcabouço jurídico aplicável à disciplina da atividade econômica. A ordem econômica, ela tem três principais objetos. O que eu tenho, então, dentro desse arcabouço jurídico? Eu tenho a delimitação dos pressupostos, dos elementos básicos do regramento da atividade econômica, e aí eu estou falando em propriedade dos meios de produção, iniciativa da atividade econômica e, eventualmente, em estados socialistas, em distribuição do produto do trabalho, se for o caso. Eu tenho a definição ou as regras atinentes à definição do papel ou da função que vai caber ao Estado, quais são os limites e possibilidades de atuação que cabem ao Estado, se ele vai atuar na seara regulatória, se ele vai atuar na seara de prestador de serviço, se ele vai atuar nas duas, se não vai atuar nenhuma, sendo, portanto, um Estado, por exemplo, liberal. E uma terceira vertente, um terceiro objeto da ordem econômica que diz respeito ao regramento da atividade econômica dos agentes privados. E aí eu vou saber que fatos econômicos podem ser explorados, quando esses fatos podem ser explorados, sob que condições eles podem ser explorados, se precisa, se não precisa de autorização. Então é isso que nós estamos, é disso que nós tratamos na ordem econômica. Sob a perspectiva territorial, nós temos então a ordem econômica nacional e a ordem econômica internacional. O ponto é simples, a ordem econômica internacional vai dizer respeito ao regramento jurídico, vai ter por objeto a disciplina das relações econômicas entre as pessoas jurídicas de direito público externo. E aí nós estamos falando em Mercosul, nós estamos falando em FMI, nós estamos falando em Banco Mundial, nós estamos falando em Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Estamos falando em ALCA, estamos falando em NAFTA e por aí vai. Nessa aula, o que nós vamos focar é na ordem econômica nacional, ou seja, aqueles três aspectos que eu já vi focados no aspecto brasileiro. Então, nós vamos ver quais são os principais pontos, quais são os principais aspectos, quais são as principais controvérsias relacionadas a isso. Passando então aqui ao estudo da nossa Constituição Econômica, o que nós temos aqui? A primeira coisa que a gente precisa saber é a estrutura dela. E mais ainda, o conceito de Constituição Econômica, que é algo que também costuma ser negligenciado. Se a ordem econômica é o arcabouço jurídico da atividade econômica, dentro da ordem econômica, ou a parcela da ordem econômica que tem sede de suas normas na Constituição, é a chamada Constituição Econômica. Ou melhor dizendo, a Constituição Econômica, então, é a parcela ou o conjunto de disposições constitucionais que vão moldar a nossa ordem econômica, o regramento da atividade econômica como nós conhecemos, como nós temos no Brasil. Então, a Constituição Econômica em sentido formal, em sentido material, isso é uma coisa que dá margem para muitos equívocos, mas a Constituição, de uma forma geral, a Constituição Econômica em sentido formal é aquela que está presente no título ou na parte especificamente dedicada a isso, e aí nós nos referimos ao título 7, que está lá da ordem econômica
e financeira, e nós temos também a Constituição Econômica em sentido material, que vai englobar o conjunto de disposições para alguns, que a despeito de não estar presente no título específico da Constituição, também ou na área, ou no setor, ou no segmento, ou na fração específica do texto constitucional, especificamente nominada, também dispõe sobre a atividade econômica. É o caso, por exemplo, do artigo 1º, inciso 4º da Constituição, que estabelece como princípios, fundamentos da República Federativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou mesmo no artigo 5º da Constituição, em que, em matéria de direitos fundamentais, vai estabelecer a liberdade do exercício de qualquer atividade profissional, certo? E por aí vai. Temos também os artigos 21, 25 e 30, que são importantíssimos e vamos ver ainda nessa aula. Então, o que nós precisamos aqui, que ainda estou fazendo uma breve aproximação para a gente já passar para o ponto que nos interessa. Título 7, então, da Ordem Econômica e Financeira, nós temos, então, a estrutura dele. Princípios gerais, política urbana, política agrícola e fundiária e sistema financeiro nacional. Para esta prova, o que será importante, o que deve ser mais importante, o que deve chamar a sua atenção. Política urbana, agrícola e fundiária, acho muito pouco provável. O examinador sempre cabeça de examinador e cabeça de juiz, né? Como no dito popular a gente diz que não sabe o que vai sair, pode sair qualquer coisa, aqui é a mesma coisa. É perfeitamente possível que a gente tenha uma questão sobre isso, mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça, porque tem muitos outros temas importantes para estudar. Então, dentro dessa estrutura, o que nós vamos ver nessa aula e ao longo do nosso curso intensivo? Os princípios gerais, o primeiro ponto, e o sistema financeiro nacional, o último ponto. Eles estão apresentados na ordem em que estão colocados lá no título 7. Passando então adiante, o que nós precisamos ver aqui? A estrutura da Constituição Econômica. Nós já vimos a sede normativa dela, que do ponto de vista formal está no título 7, mas também vimos que há outros dispositivos dispondo sobre a matéria, mas dentro da Constituição Econômica, digamos, formal, principalmente na formal, a estrutura, o que nós encontramos aqui? Os princípios gerais. E aí tem uma confusão engraçada e grande que se faz. Porque a gente está muito acostumado a falar em princípio, mas aqui no direito econômico, a forma como o Constituinte apresentou são os princípios gerais, como nós vimos no slide anterior, e além dos princípios gerais nós temos regramentos ou princípios específicos sobre determinados segmentos, como a política urbana, a política agrícola e fundiária e o sistema financeiro. Então, os princípios gerais, eles não são tão gerais assim, tem muita coisa específica ali sobre a matéria. Mas, vamos lá, dentro da tipologia que nos foi apresentada pelo Constituinte, nós temos então, vamos agora fechando o foco. Olha, meu papel aqui é também te ajudar a fechar o foco do seu estudo, para a gente fazer um estudo de probabilidade daquilo que é mais cobrado, para a gente poder estudar. Afinal de contas, esse é um curso intensivo. Princípios gerais, então, fundamentos, objetivos e princípios. Regime do capital estrangeiro, formas de intervenção do Estado na economia. Se você for analisar o texto constituinte, o primeiro tópico está no artigo 170, os fundamentos, objetivos e princípios. O segundo tópico está no artigo 172, o regime do capital estrangeiro. O terceiro tópico está nos artigos 173 e 174, que vão dispor, respectivamente, sobre a intervenção direta e a intervenção indireta. Serviço Público 175, regime jurídico dos recursos minerais, regime constitucional dos recursos minerais, está nos artigos 176 e 177. A partir do 178 a gente entra em transporte, turismo e depois vai entrar na política urbana. Então, os princípios gerais, na parte que vai nos interessar, fechando o foco, são esses 3 pontos que eu coloquei em negrito para você aí no slide. Primeiro, os fundamentos, os objetivos e os princípios, e nós vamos ver esses 3 pontos, ou os aspectos controvertidos, mais cobrados, mais importantes desses 3 pontos nessa aula. Fundamentos, objetivos e princípios, o capital estrangeiro e as formas de intervenção do Estado na economia. Vamos então falar sobre os fundamentos, os objetivos e os princípios da ordem econômica. A primeira coisa que o candidato precisa saber é que nem tudo que está lá é princípio. Tecnicamente, a leitura que se faz, e eu peço que você olhe o slide que a gente vai colocar aí na tela para você, a leitura que a gente faz, ela precisa destacar esses 3 pontos que estão aí sublinhados, olhando aí para a tela.
a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme ditamos da justiça social, observados os seguintes princípios. Então, nós temos aqui 3 aspectos que costumam ser apresentados pelos doutrinadores: os fundamentos, os objetivos e os princípios da ordem econômica, agora já devidamente localizados no texto. Ok, diz você, mas o que afinal de contas é preciso saber, o que afinal de contas eu vou ter que estudar dentro desse contexto? E aí eu trago para você os principais aspectos controvertidos e que vão envolver aqui a ordem econômica constitucional. O primeiro aspecto controvertido diz respeito aos contornos do princípio da livre iniciativa, mais especificamente do fundamento. A gente, de tanto repetir isso, acabou sendo consolidado, mesmo na doutrina, as pessoas falam em princípio da livre iniciativa, apesar de tecnicamente ele ser um fundamento da ordem econômica, mas o princípio da livre iniciativa e as possibilidades de sua restrição. É muito comum, e o candidato já vai ver, a gente já vai ver isso, é muito comum que as pessoas falam em tal lei violou a livre iniciativa. De uma certa forma, quase todas as leis que estabelecem algum tipo de limite ou algum tipo de condição, ou algum tipo de restrição no espaço de escolha do agente econômico, que é o sujeito de direito econômico, são sinônimos as expressões, vai envolver restrição à livre iniciativa. Quando você diz que você não pode contratar, não pode importar pneus usados, quando você diz que você não pode usar tal máquina porque ela polui, quando você diz que se você fizer uma construção acima do gabarito determinado, você tem que fazer pagar um determinado valor a mais, ou enfim, várias outras possibilidades. Quando você estabelece esse tipo de regra, é óbvio que você está restringindo o alcance da livre iniciativa. Mas aqui vai uma dica, principalmente, porque a gente não sabe o que vai cair, mas pode ser uma porção de coisas sobre isso. Mas quando você estiver diante de uma questão que lhe apresente uma possível violação à livre iniciativa, você precisa ceder à tentação de dizer isso vai restringir a livre iniciativa e passar ao ponto seguinte, que é: será que há fundamento jurídico no texto constitucional que legitima essa restrição? É isso que a gente já vai ver em alguns pontos. Mas a ratio que você tem que empregar na análise é essa. O segundo ponto: conflitos entre a livre iniciativa e princípios elencados nos incisos do 170. É quase um consectário do ponto anterior. O que vai acontecer aqui? Muitas vezes, quando você, e alguns dos exemplos que eu já dei podem ilustrar bem isso, muitas vezes você está diante de uma lei que lhe proíbe de usar determinado meio, que lhe proíbe de usar, agora em discussão no Supremo, a questão do amianto, se o amianto pode ser utilizado ou não como matéria-prima para telhas, caixas d'água, etc. A proibição de pneus usados, a proibição de desmatar em determinadas faixas de vegetação e por aí vai. Veja, a questão é, o que vai prevalecer? E aí existe uma técnica que eu quero te passar para que você possa considerar, cogitar na hora de você fazer a ponderação na hora da prova que lhe vier, em que essa questão lhe for apresentada. E o terceiro aspecto, a competência para legislar sobre temas afetos às atividades econômicas. Aí tem um Szinho a mais aí, é a atividade econômica. Então, é importante que você entenda, já te adianto, que nós temos um sistema de repartição de competências. Isso não é novidade, não é próprio do direito econômico, mas aqui nós temos um sistema de repartição de competências quase 100% expresso. Só no caso dos estados, que por uma técnica do Constituinte ou por uma opção do Constituinte acabou ficando com competências residuais, é que a gente vai ter alguma dificuldade à primeira vista, mas com algum esforço é possível a gente entender como isso funciona. Então esses são os aspectos controvertidos. É isso aqui que o examinador vai querer de você. É isso aqui que ele cobra em 95% das provas, principalmente no aspecto subjetivo. Portanto, se ele escolher esse tema, a chance de cair uma dessas questões aqui é muito grande. E é isso que é a primeira mensagem aqui para você. Vamos analisar agora cada um desses aspectos controvertidos, passando ao primeiro. Então eu elenquei os 3, vamos passar ao primeiro. Dentro dos fundamentos objetivos e princípios, estamos falando dos contornos na livre iniciativa, que, como eu disse, é um dos 3 pontos controvertidos, e o que é cobrado, como isso é cobrado de você. Primeiro aspecto, relacionado, que você precisa entender aqui da livre iniciativa. Você precisa conceber, você precisa entender como ele funciona.
você precisa não declinar aspectos doutrinários mais aprofundados, mas você precisa entender o que ele representa em termos da estatura constitucional. Primeiro ponto que você precisa saber é que ele está relacionado à liberdade de atuação dos agentes econômicos. O que isso quer dizer? Liberdade que qualquer um tem de se lançar livremente ao exercício de uma atividade econômica, sem sofrer admoestação, sem sofrer perturbação, intromissão do Estado na sua atividade, ou pelo menos que essa atribuição exercida, muitas vezes atribuída, que essa atribuição normalmente conferida ao Estado seja feita nos estritos termos necessários para o alcance dos objetivos preconizados pelo próprio Constituinte, certo? Então, para muitos autores dizem que a livre iniciativa ela está umbilicalmente associada àqueles direitos fundamentais de terceira geração, direitos econômicos, sociais e culturais, embora o conceito de direitos econômicos ali seja muito mais amplo do que a gente está falando, mas alguns dizem que isso vai englobar inclusive o direito ao acesso, ao livre acesso do exercício da atividade econômica que melhor lhe aprover. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa entender que a livre iniciativa, ela tem uma matiz individual. Então, como ela é um direito associado às liberdades individuais no campo econômico, ela precisa ser entendida como um direito de defesa do cidadão frente ao Estado. Ela é uma proteção que o Constituinte, no nosso caso brasileiro, que o Constituinte coloca, que o Constituinte institui em favor do particular para que ele não seja alvo de uma intromissão burocrática e paralisante por parte do Estado. Então, esse é um ponto que você precisa guardar. Direito de liberdade, proteção de natureza individual para aquele cidadão ou para aquela pessoa, e, portanto, a pessoa natural ou jurídica. Não há aqui nenhuma restrição, não há aqui nenhuma diferença entre livre iniciativa aplicada à pessoa jurídica ou à pessoa natural, à pessoa física. O que há muitas vezes é que quando a gente está falando em pessoa física, a gente está falando em liberdade de trabalho e de emprego, e na pessoa jurídica a gente está falando numa liberdade de iniciativa no sentido mais amplo. Mas não há nenhuma diferença, não há nenhuma prevalência aqui. Bom, o segundo critério, o segundo ponto que você precisa entender quando estiver resolvendo um caso é de que a livre iniciativa, por ser um direito de defesa, ele vai colocar um anteparo à atuação do Estado. Ele vai dizer, Estado, alto lá, esse não é o seu campo. Tenha calma, só se intrometa, só legisle, só regre aquilo que for estritamente necessário para o alcance de objetivos preconizados na própria Constituição. Então, o desdobramento maior disso é de que a intervenção, ela é excepcional. Você, portanto, a regra é a não intervenção. O que não quer dizer que o Estado é liberal, esse é um ponto. Nós não estamos falando neste nível de argumentação, nós estamos falando aqui no ponto em que, ao preconizar um direito de defesa, um direito fundamental em prol do cidadão, eu coloco esse cidadão infenso a uma atuação desnecessária e burocrática do Estado. Então, se ela é excepcional, ela só vai se justificar quando for necessário, estritamente necessário, para preservar ou em prol da eficácia de direitos presentes na própria Constituição. Não basta simplesmente dizer que você vai estabelecer uma restrição ao exercício da atividade econômica para o bem comum, de uma forma ampla. Não. É sempre necessário que uma lei estabeleça uma restrição, porque veja, a livre iniciativa tem matiz constitucional. Princípio ou regra de natureza constitucional, ele só pode ser restringido por um outro princípio ou regra de estatura constitucional também. Então, esse é um ponto que precisa ficar claro. Só se justifica quando, na medida do estritamente necessário, a proteção dos interesses da coletividade. Não são interesses etéreos, são interesses que estão previstos na própria Constituição. Então, a mensagem que eu deixo para você aqui, neste tópico, é o seguinte: para restringir a livre iniciativa, o que legitima a invasão ou a intromissão legislativa do Estado na atividade econômica privada, fundamentalmente, é o prestígio a um outro princípio previsto na própria Constituição. Trocando em miúdos, só se admite a restrição à livre iniciativa para o prestígio de
princípios previstos na própria Constituição. Não pode ser algo etéreo, porque senão eu não tenho com o que ponderar, certo? Então, a excepcionalidade. O segundo ponto, se ela é excepcional, se ela deve observar um mínimo de moderação, é preciso que ela revista uma forma que a Constituição elege como a forma própria para impor direitos, obrigações ou proibições. E essa forma, que atende pelo nome que tem por trás o princípio da legalidade, é a forma da lei. Portanto, em princípio, eu só admito restrição, eu só admito regramento sobre a atividade econômica que esteja ou previsto em lei ou legitimado por uma disposição legal pretérita. Previsto em lei, no caso do sistema financeiro, por exemplo, eu tenho a previsão de que certas operações não podem ser realizadas por instituições financeiras, não podem concentrar empréstimos, não podem emprestar para parentes, etc, etc. Dos diretores, os diretores não podem contratar crédito na própria instituição, etc. Mas a própria Lei 4595, que vai nos interessar aqui, ela vai estabelecer disposições que vão atribuir competência ao CMN, ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central para a sua atuação. Então, a questão do princípio da legalidade é atendido pelo fato de que há uma expressa atribuição de uma função, de um exercício, de um munus público àqueles entes. E isto, inclusive, candidato, que você pode achar que é uma coisa simples, corriqueira, por que o Fabiano está perdendo tanto tempo em falar isso? É exatamente este aspecto, inclusive, juntamente com a questão da defesa do consumidor, que pautou as discussões na famosa ADIM 2591, que tratou da inconstitucionalidade do suposto Código de Defesa do Consumidor Bancário e que, portanto, afirmou ou delimitou melhor a competência do Banco Central acerca da matéria. E o terceiro ponto, sobre o qual eu já falei, é a observância dos demais preceitos constitucionais, certo? Então, a atuação ela é excepcional e na medida em que é excepcional só se justifica quando estritamente necessário para proteger os interesses da coletividade, não sendo quaisquer interesses, aqueles devidamente positivados na Constituição, a exigência da forma da lei e a observância dos demais preceitos constitucionais. Repare bem, quando eu digo forma da lei, faço questão de deixar claro isso. Eu não estou dizendo que precisa estar tudo em lei, mas eu preciso pelo menos ter uma lei que, se não preveja diretamente, atribua a competência a um órgão, a um ente, ao que quer que seja. Passando então ao próximo ponto. Vamos ver como isso é moldado. E aí você deve estar ansioso. Sim, já vi a teoria, agora vamos à prática e como isso vai aparecer na minha prova. Se isso vier aqui, se isso vier cair na sua prova, ele vai cair mais ou menos assim. Ele vai te apresentar uma situação e vai pedir a você que emita um juízo de valor sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Isso pode estar num parecer, mas pode estar numa questão também sobre essa matéria. E eu trago aqui alguns precedentes. São precedentes até que eu recomendo que você depois dê uma lida, principalmente se você não tem muita atuação ou muita intimidade com direito econômico, para você ver como a coisa é aplicada. Esse é um curso intensivo, então a gente não vai poder fazer uma análise pormenorizada sobre cada aspecto. O primeiro ponto aqui, então, é relacionado ao princípio da livre iniciativa. Esse é recurso extraordinário 422941, que é o chamado caso da destilaria Alto Alegre. Esse RE, ele discutia, na verdade, a possibilidade de o Estado fixar preço para determinados setores. Isso é muito comum no setor aéreo e no setor sucroalcooleiro. Na década de 80 havia legislação que dizia, na verdade, que os preços não eram livres, havia necessidade de observância, não era congelamento. O preço ele era tabelado praticamente pelo poder público, mas a própria lei dizia, olha, é tabelado, mas você precisa observar essas e aquelas regras de reajuste. Ocorre que por várias razões nesses dois setores, essa regra de reajuste acabou não sendo devidamente cumprida, ou foi feita de uma forma oblíqua por outros índices, ou uma sucessão de índices lá que a gente teve naquela época. E qual foi o juízo, então, qual foi a argumentação desses setores, aqui especificamente o setor sucroalcooleiro? Olha, tudo bem, a Constituição permite que você restrinja a minha liberdade de fixação de preço, que na verdade seria inclusive um componente da livre iniciativa, mas é preciso um limite, o limite foi dado na própria lei, a lei estabeleceu o critério, e aí como então isso vai
funcionar. Qual é o consectário natural do descumprimento de um dever legal? A reparação do dano. E foi isso que o Supremo reconheceu, e o SESP, inclusive, já utilizou isso em provas objetivas, essa questão, e eu acho que a questão está, inclusive, madura para subir a uma prova subjetiva. Não estou dizendo que nessa, mas é até possível que isso aconteça. Então, o Supremo disse, olha, tudo bem, você pode fixar, e ninguém nunca discutiu isso. Você pode tabelar, a gente pode até ter tabelamento e congelamento de preço, desde que por algumas razões. Mas, se você descumprir esse dever legal, você está obrigado a indenizar, certo? Então, essa foi a mensagem do Constituinte, ou melhor, do Supremo, no RE 422941. Agora, veja, olha o outro lado. Na ADIM 1950, que não é tão nova assim, se discutiu a questão da meia entrada para estudantes. E o que se discutia era ofensa ao princípio da livre iniciativa, porque a lei impõe uma restrição, proíbe a cobrança de um preço cheio para estudantes. Veja como aquilo que eu estava falando antes, como é importante você ter a noção da estrutura de valores que vão pautar o Estado nessa seara. O Supremo disse nessa ADIM, é fato que isso viola a livre iniciativa. É fato que isso, é fato que isso restringe o alcance da livre iniciativa. É fato que isso traz, portanto, uma limitação nas liberdades do agente econômico de cobrar o preço nos espetáculos aqui culturais, teatrais e até futebolísticos. Mas também é fato que a mesma Constituição que prevê a livre iniciativa como fundamento da ordem econômica também prevê a restrição, também prevê o direito de acesso à cultura e ao desporto. Veja, o Supremo vai buscar no ordenamento social, na ordem social, elementos justificadores da restrição da livre iniciativa. Há algum problema nisso? Nenhum. Estamos dentro da hierarquia, estamos no âmbito da hierarquia constitucional e, portanto, há necessidade de ponderação de valores ali. E foi isso que o Supremo fez, entendendo, portanto, a meia entrada como constitucional. Por outro lado, um outro exemplo completamente distinto, súmula 646, fixação de horário de funcionamento do comércio. E aqui é um dado importante, principalmente na área bancária, porque muitas leis municipais também impõem regras a estabelecimentos como um todo e muitas vezes leis específicas para bancos. São leis que exigem a instalação de catracas eletrônicas, ou melhor, de porta giratória, né, aquelas portas giratórias eletrônicas. Outras que exigem rampas específicas, não para deficiente, previstas lá na lei, mas que exigem, previsto na lei de acessibilidade, mas que exigem determinada conformação, por uma questão de gabarito. Enfim, e essa é uma questão que a gente até, vou trazer um caso, te convido também para assistir, para contratar o nosso outro curso de redação de peça, em que eu vou abordar especificamente essa questão de conflito lei municipal versus lei federal no que diz respeito ao funcionamento, entre aspas, de um banco ou de uma agência bancária. Mas, de uma forma geral, o Supremo disse, o município pode impor regras para o funcionamento do comércio. O Supremo disse, olha, é verdade que aí a argumentação foi outra, não foi de ordem material, mas foi de ordem de repartição de competências. O Supremo, ao analisar essa matéria em vários recursos extraordinários, entendeu que, de fato, a liberdade de atuação dos agentes econômicos acaba sendo restringida. Mas é restringida em prol de segurança, em prol de uma vicissitude local que, portanto, está alcançada, está albergada dentro da competência municipal que está prevista no artigo 30, inciso 1º da Constituição, para legislar sobre assuntos de interesse local. Disse então o Supremo, o município é competente para fixar o horário de funcionamento, porque esta é uma matéria de índole local. Esta é uma matéria de interesse local. Se é uma matéria de interesse local, está sujeita, está albergada pela competência legislativa atribuída ao município no artigo 30. Percebam, eu trouxe 3 exemplos e em cada um desses exemplos a conformação da livre iniciativa sofreu um suposto ataque de normas federais
por conduta, no primeiro caso, do próprio poder público, da própria União, e no caso terceiro, no caso de uma lei municipal. Então veja, nós temos aqui vários ataques possíveis e eu trouxe para você exemplos diferentes para que você possa entender um pouco de como o Supremo analisa essa questão. Como eu disse, nós estamos num curso intensivo. Minha proposta aqui, até um pouco minudente a mais talvez do que deveria, é a de fazer com que você entenda a ratio, a lógica de pensamento do Supremo nessa matéria, para que você possa replicá-la para outros aspectos. Passando adiante, então lembrem, nós estamos falando de 3 aspectos controvertidos. Já vimos o primeiro, a conformação da livre iniciativa, vamos ver o segundo agora, que é um consectário do primeiro. Conflitos entre a livre iniciativa e os princípios elencados nos incisos de 170. Vamos lá, você pode ter uma lei que dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor impõe uma série de restrições à liberdade de contratar, certo? Alguém já se aventurou a pleitear a declaração de inconstitucionalidade do Código de Defesa do Consumidor? Não exatamente, mas já houve um caso específico de uma DIN em que se buscou considerar que não haveria uma incidência das regras de direito do consumidor, porque a questão do sistema financeiro, serviço financeiro, não estaria ali englobado. Mas é um desfecho que todos nós conhecemos. Então, o que vai interessar aqui, aprofundando o que eu já tinha falado antes, a livre iniciativa é um princípio de matiz individual. Já falamos sobre isso, não vou repetir. Os princípios que estão previstos nos incisos, eles têm uma função, uma matiz, um direcionamento coletivo. Quando eu estou falando em proteção ao meio ambiente, quando eu estou falando em proteção ao consumidor, quando eu estou falando em livre concorrência, a gente vai ver, inclusive nesse curso, questão de livre concorrência. O direito da concorrência não é a defesa do concorrente, é a defesa da concorrência, né? E isso é importante porque vai trazer uma série de repercussões para o nosso raciocínio. Portanto, vejam, entre um preceito de matiz individual e um preceito de matiz coletivo, qual que você acha que o Supremo vai dar prevalência? É óbvio que é o princípio de matiz coletiva. Embora a livre iniciativa seja uma função de direito de defesa, ela protege o cidadão, mas eu não posso proteger o cidadão à custa dos interesses da coletividade. Agora, o Supremo elege 2 condições importantíssimas para que isso seja validado ou para que eventual lei ou ato normativo possa impor algum tipo de restrição a essa livre iniciativa. Quais são as condições? Primeiro, competência. O Supremo é muito rígido em relação à competência. Em várias ações diretas de inconstitucionalidade, já declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais, principalmente estaduais e municipais, que invadem competência legislativa da União. Alguns exemplos que me ocorrem. Em uma determinada DIN, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma lei do Distrito Federal, portanto, uma lei distrital, que estabelecia, isso é uma lei antiga e falar nisso é até risível hoje, mas na época isso era importante, de uma lei distrital que estabelecia a necessidade de discriminação das faturas de telefonia. O Supremo entendeu no julgamento da questão que, porque o argumento da Câmara Legislativa do Distrito Federal era, não, nós estamos aqui legislando em matéria de consumidor, e é uma matéria de competência concorrente, eu posso estabelecer regras sobre isso. Vejam, o que prevaleceu nesse julgamento foi, você não tem competência para dispor sobre essa matéria, ponto. Não interessa o que você está buscando, não interessa a boa intenção que você possa ter. O que interessa é, você não pode tratar dessa matéria, ponto. Em um outro caso, então, sim, nesse caso o que é importante? Estamos falando de conta de telefonia? Então estamos falando sobre a forma, estamos falando da forma sobre a qual uma empresa de telefonia vai cobrar dos seus consumidores. Portanto, estamos nos imiscuindo em regras atinentes ao setor de telecomunicações, que, como você, candidato, bem sabe, pelo artigo 21 da Constituição, compete à União. Então, se compete à União, o que vai acontecer? O Estado, no caso do Distrito Federal, não pode invadir a competência da União. Veja, candidato, que isso é um elemento que pode ser explorado com muita malícia pelo examinador, que pode lhe trazer princípios outros da ordem econômica que legitimem
o que supostamente legitime, no exemplo dado, uma invasão de competência. Guarde essa regra. Invasão de competência não é admitida de forma alguma na seara, de uma forma geral, né? Mas na seara econômica que nos interessa, o Supremo é muito rígido e tem torrencial jurisprudência sobre isso. O segundo ponto diz respeito à proporcionalidade. O que quer dizer aqui que eu não posso restringir, eu não posso criar uma restrição de uma forma desarrazoada. Essa restrição precisa ser colmatada de uma forma a atender nos limites estritos da sua necessidade, tá certo? Ela precisa, portanto, ser estruturada, concebida para atender estritamente aquilo e nos meios, na forma estritamente necessária, né, nos limites estritamente necessários para alcançar o seu objetivo. Vou dar um exemplo. 2 exemplos, na verdade, importantíssimos que você precisa considerar. O caso que tem se tornado, vamos dizer assim, até um caso da moda nessa área. A exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal para que o agente econômico possa continuar a exercer a sua atividade. O Supremo, isso está previsto no 170, parágrafo único, que diz que é livre o exercício de atividade econômica, de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo nos casos previstos em lei. O Supremo, veja, diante de um dispositivo como esse, ele tem 2 possibilidades de atuação e a gente já viu as 2. Em condições normais, o Supremo vai dizer, cobrança de tributo é execução fiscal. Então, lei paulista que condicionou o exercício da atividade, o exercício de autorização para emissão de talonários, aquelas notas fiscais, né, que só podem ser emitidas com autorização do fisco. Então, essa lei do Estado de São Paulo que exige a apresentação de CND, né, de certidão negativa de débito, para ter acesso a essa autorização é inconstitucional. Por quê? Porque ela condiciona o exercício da atividade econômica ao recolhimento de tributo. Portanto, de uma certa forma, não é dito dessa maneira, mas a gente poderia enquadrar talvez como um desvio de finalidade aqui da coisa, né? O ato tem um objetivo, mas tem um outro travestido ali, que é exatamente impedir que o sujeito continue na inadimplência tributária, né? Agora veja, há setores, nós temos um caso importante, em sede de controle difuso, um julgado de uma empresa de tabaco. Depois, se você quiser, candidato, me mande um e-mail que eu posso lhe mandar esse acórdão. Há um caso em que o Supremo entendeu que essa regra deveria ser, digamos, vista de uma outra forma. Por quê? Em casos em que há uma estrutura de tributação diferenciada, como é o caso do setor de bebida, setor de tabaco, a sonegação, ela pode, veja só a construção, a sonegação, e portanto a ausência de recolhimento dos tributos, ela pode comprometer, pode conferir àquele agente uma condição de concorrência desleal, né? Então, quando você sonega, das duas uma, ou você mantém o preço e embolsa o valor dos impostos que você ia recolher, ou então você não recolhe o tributo mesmo e abaixa o preço do produto, tirando o tributo. Então você repassa esse, entre aspas, desconto de sonegação para o constituinte. O que o Supremo vem entendendo sobre isso? Ele entendeu que neste caso, quando a estrutura de tributação for diferenciada e evidentemente mostrar, revelar que aquilo pode se transformar num instrumento de concorrência desleal, aí não é nem tanto por força do artigo 150, 170, parágrafo único, mas sim por força da violação do princípio da livre concorrência. Veja que construção interessante que o Supremo fez. Então, mais uma ratio aqui para você poder entender. Alguns outros precedentes que a gente viu, a DIN 2359, que impunha restrições ao limite à circulação de botijões, estabelecia regras para isso e obrigava que as concessionárias aceitassem na troca, porque botijão é comprado na base de troca, né? Então, ela obrigava que as concessionárias aceitassem os botijões de uma das outras e montassem a sua central de troca lá atrás, sem que isso pudesse ser oposto ao consumidor. Elas alegaram a livre iniciativa e nessa DIN o Supremo entendeu que
circulação dos botijões de gás deve ser livre para preservar o direito de escolha do consumidor. Então, entre a livre iniciativa e o direito do consumidor, mais uma vez a regra se aplicando, prevaleceu o direito do consumidor. A DPF 101, importação de pneumáticos usados, deve ser conhecida da maioria de vocês. Foi declarada constitucional uma portaria da Secretaria de Comércio Exterior que proibiu a importação de pneus usados no Brasil. E foi declarada constitucional o argumento de que pneu usado poderia se traduzir em danos ao meio ambiente, danos à incolumidade, né, do meio ambiente, à saúde pública, porque o pneu pode juntar água da mosquito da dengue, aquela história toda. E por conta disso, nós tivemos a declaração de constitucionalidade essa regra da Secretaria de Comércio Exterior foi considerada constitucional. Por quê? Entre defesa do meio ambiente, matiz coletiva, e defesa e a livre iniciativa, matiz individual, o que o Supremo vai preferir? A defesa do meio ambiente. Na DIN 3378, aí um outro caso também de compensação para empreendimentos de grande impacto ambiental, a chamada parcela do solo criado. Então, qualquer empreendimento que possa trazer algum tipo de impacto ambiental, de algum impacto para a vizinhança, era uma lei do Estado de Santa Catarina, se não me falha a memória, houve a cobrança pelo poder público dessa exação, desse sobrepreço, dessa exação aqui, e essa cobrança foi considerada constitucional, porque eu preciso de alguma forma compensar pelo dano à coletividade. Por fim, a terceira grande controvérsia relacionada aqui à matéria diz respeito aos fundamentos, à competência para legislar. E aí o candidato vai ter que entender aqui, vai ter que ler bem, vai ter que estar preparado para reproduzir, ou pelo menos resgatar na hora da prova, essa divisão de competências aqui, dos artigos 21, 25 e 30 da Constituição. 21, União, competência da União, aí vem sistema financeiro, telecomunicações, energia elétrica, etc. 25, os estados. Na verdade, vamos começar, ou vamos primeiro para os municípios. Assunto de interesse local e transporte. O que quer dizer, então? Transporte dentro do município, transporte municipal e coleta de lixo, né? Limpeza urbana. Então, se eu resolver criar algum tipo de agência reguladora, posso criar? Posso, mas eu preciso atribuir a essa agência somente as competências que o ente público tem para prestar. Só pode regular quem pode prestar. Essa é a regra atinente a serviços de uma forma geral. Então, a regra é mais ou menos aquela que a gente usa para entender bens públicos, o bem que é da União, o bem que é do Estado, o bem que é do município. Tudo aquilo que tiver um interesse local é do município. Transcendeu esse interesse local é do Estado. Transcendeu os interesses de mais de um Estado, há necessidade de algum tipo de harmonia no tratamento, a gente está falando da União. Então, candidato, vai aqui uma dica. Leia o artigo 21, ou os artigos 21, 25 e 30. Bom, o próximo ponto diz respeito à intervenção do Estado na economia. E aí aqui é importante que a gente entenda que quando nós estamos falando de intervenção do Estado, ou atuação, como dizem alguns, nós temos duas formas de intervenção. A intervenção direta, e aí, repito, estou falando isso porque tem sido cada vez mais cobrado e o resgate desses temas teóricos não é incomum em prova de segunda fase, está se tornando inclusive cada vez mais comum. Na intervenção direta, o Estado põe a mão na massa, ele é o Estado empresário. A forma ou instrumento básico de atuação do Estado, então, é a empresa estatal, que a gente conhece. Ele pode se dar, então, sob a forma de participação ou de absorção. O que significa dizer o quê? Que a participação, eu crio uma empresa estatal para atuar naquele setor em regime de competição. Por definição doutrinária, é assim que a gente concebe. De outro lado, eu tenho a figura da absorção. E aí o Estado vai atuar sozinho. Então, quando ele atua com outros, é participação. Quando ele atua sozinho, é a absorção. Na intervenção indireta, o Estado é o Estado enquanto ente político. O instrumento básico de atuação aqui da intervenção, ou melhor, o instrumento básico por meio de que o Estado se vale é a edição de normas jurídicas. E aí eu tenho aqui basicamente duas formas, a direção e a indução. A direção, qual é a regra básica, a diferença básica entre eles? É o tipo de conduta que você estabelece.
né? É o tipo de norma que você, na verdade, institui. Se eu estou falando de normas impositivas que proíbem ou que obrigam o comportamento dos agentes, a conduta dos agentes, nós estamos falando em direção. E aí nós estamos falando de uma lei federal, estadual, municipal sobre a matéria, que proíba, que estabeleça uma multa, ou nós estamos falando em agência reguladora ou coisa do tipo. Quando você está falando, então, de indução, você tem as normas dispositivas. O que é indução? Nós estamos falando aqui fundamentalmente de fomento, nós estamos falando de benefícios. Esses benefícios, eles podem ser benefícios fiscais ou de infraestrutura. O que quer dizer, por exemplo, que o Estado pode dar um benefício fiscal, isenção de imposto, sei lá, ou pode também conferir o que acontece no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na Bahia, isso é muito comum. Você pode estabelecer a cessão do direito real de uso de áreas públicas para serem utilizadas por determinadas empresas. Então, esse aqui é o que a gente costuma ver também. Então, essas são as formas de intervenção que a gente encontra. Quais são as principais controvérsias que a gente vai encontrar aqui nesse aspecto, além do aspecto doutrinário e conceitual? A primeira delas é a questão de direção versus indução. É muito comum, né? Na intervenção direta, as principais controvérsias que a gente vai ver aqui dizem respeito à classificação da atividade econômica e à possibilidade de sua restrição. Nós tivemos o julgamento da DPF 46, que analisava a questão da constitucionalidade do suposto monopólio da lei postal. Veja, o que o Supremo entendeu. O Supremo partiu de uma concepção doutrinária, que depois veio a ser incorporada na jurisprudência do Supremo, que vai contemplar atividade econômica, todo grupo, toda e qualquer atividade econômica está dentro de um contexto grande chamado atividade econômica em sentido amplo. E aí o Supremo, a doutrina e depois o Supremo destrincham em atividade econômica em sentido estrito e serviço público. Qual é a diferença entre eles? O serviço público é a atividade principalmente atribuída ao poder público, é o que, por exemplo, prescreve o artigo 175 da nossa Constituição, e a atividade econômica em sentido estrito vai dizer respeito a atividades tipicamente privadas. Qual é a ratio, qual é a ideia aqui que vai presidir isso? Nós estamos falando de atividades que são ou terreno do Estado ou terreno fundamentalmente dos agentes privados. E aí é que vem a questão de se o Estado pode ou não impor. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Se eu resolver estatizar, por exemplo, todo o setor de telecomunicações, eu poderia fazer isso por uma lei ordinária. Claro que discussões sobre direito à indenização, isso é outra conversa. Mas veja, se eu resolvo estatizar, por exemplo, todo o setor financeiro, eu não posso fazer isso por lei ordinária, eu preciso fazer por emenda constitucional. Por quê? Porque aí eu estou diante de uma atividade econômica em sentido estrito. Enquanto no serviço público, a Constituição diz, Estado, isso é seu, faça disso o que quiser, e se quiser atribuir a terceiro, só não esqueça de colocar isso em lei. Na seara da atividade econômica em sentido estrito, eu vou dizer, Estado, sai para lá, esse não é terreno seu, você só vai se intrometer isso dentro, e aí a gente viu toda a regra até agora, dentro dos estritos limites necessários para isso. Então, se eu quero restringir o alcance de uma atividade econômica em sentido estrito, que está protegida pela livre iniciativa, que é um valor ou que tem natureza, que tem uma estatura constitucional de proteção, eu preciso estabelecer uma estatura constitucional de exceção para isso. Então, eu somente poderia estabelecer alguma restrição lá na própria Constituição. Um detalhe que tem sido muito cobrado e que tem sido cada vez mais frequente, inclusive em relação a Correios, diz respeito a esse regime constitucional das empresas estatais e, mais especificamente, o tema da moda são as imunidades. A questão que você bem sabe, candidato, envolve o artigo 150 seguinte da Constituição, da nossa ordem tributária e financeira, e nós estamos aqui questionando se aquelas imunidades se aplicam a empresas públicas. A regra aqui é atentar para o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, que vai estabelecer que as empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado. O que significa dizer, basicamente, dentro desse contexto de classificação da atividade econômica, o seguinte: se eu estou diante, e aí o que se entende é que o artigo 173, de uma forma geral, ele vai dispor sobre chamar as empresas estatais no âmbito
fundamentalmente da atividade econômica, que atuam no âmbito da exploração da atividade econômica em sentido estrito. Então, o que o Supremo vai entender? Que se eu estiver diante de uma atividade econômica em sentido estrito, não pode haver qualquer tipo de privilégio fiscal. Esse privilégio somente ocorreria se eu tivesse, e nem seria um privilégio aí nesse caso, se eu tivesse uma única empresa, regime de monopólio. Aí, como a Constituição diz que é privilégio não ostensivo das empresas privadas, eu vou estender para quem? Né? Agora, então, isso é muito cobrado, mas muito cobrado em prova objetiva do CESP, e acho que talvez esteja maduro também para cobrar na seara subjetiva. A regra, portanto, é que se eu estou diante de atividade econômica em sentido estrito, vigora 173, parágrafo 2º. Então, eu não posso considerar imunidade. Mas, se eu estou diante de uma atividade de serviço público, e essa é uma questão boa para a prova subjetiva, serviço público, vigoram as regras do regime de direito público. Portanto, o Estado atua no seu poder, com o seu poder de império. Ele não está competindo, ele só permite a exploração de serviço público por aqueles que se submeterem ao procedimento próprio de licitação, etc. E, portanto, ele é o dono da bola ali. No caso dos Correios, qual foi o ponto? Correio, qual era a grande questão que estava presente no julgamento e aqui na pergunta? Correio recolhe PVA, Correio recolhe IPTU, né? Bom, o que se entendeu é de que a atividade preponderante dos Correios é serviço postal. Serviço postal é serviço público. Se é serviço público, não há restrição a benefícios. Mas, ainda que assim não se entendesse, disse o Supremo, é preciso considerar que nós estamos num cenário de exclusividade. Se nós estamos num cenário de exclusividade, nós temos aqui a plena possibilidade de concessão num privilégio que nem pode ser chamado de privilégio porque não tem outro atuando naquela seara, certo? Muito bem. Na intervenção indireta, qual é a discussão que se faz? Quais são as principais controvérsias? Primeira delas, o que é muito comum, que tem caído muito, e mais recentemente eu vi em prova de Tribunal de Contas do Distrito Federal, do CESP, cobrando este tipo de questão, a diferença das agências executivas para as reguladoras. Primeira coisa, a agência executiva não tem nada a ver com regulação. Tá? A agência executiva, a agência reguladora, ela é uma pessoa jurídica de direito público que tem natureza, ela é uma autarquia de natureza especial com funções regulatórias. A agência executiva pode ser qualquer pessoa jurídica, tá certo? Que pertence à administração e que firme um contrato de gestão e tenha essa condição reconhecida em decreto. Ela não atua na regulação, ela atua na garantia da implementação de uma determinada política pública. Uma outra discussão aqui diz respeito à autonomia e independência das agências reguladoras. E aqui qual é o ponto? A discussão sobre o cabimento de recurso hierárquico, chamado recurso hierárquico impróprio. Esse é o ponto principal. Há um parecer da AGU, parecer AC51, que vai discutir exatamente essa questão e que vai dizer que, em princípio, as agências são vinculadas e não são subordinadas. Em princípio, recurso hierárquico aqui precisaria de algum tipo do recurso hierárquico impróprio precisaria de algum tipo de norma jurídica expressa, porque não há hierarquia entre a agência. Mas o parecer AC51 admitiu a possibilidade de recurso hierárquico impróprio à luz da teoria das nulidades, principalmente na seara administrativa, porque ele entendeu que não haveria uma outra forma de declarar a nulidade de um ato se não por uma autoridade que estivesse de alguma forma acima daquela autoridade. Então, no caso, você entendeu, era um caso específico que se analisava, e a agência entendeu que, acho que era a ANTAC, a agência, ela entendeu que determinada tarifa não podia ser cobrada. O Ministério entendeu que determinada tarifa podia ser cobrada. E aí houve, então, os órgãos jurídicos divergiram. Essa matéria foi o advogado-geral da União, que designou um consultor. O consultor proferiu o parecer que foi adotado pelo advogado-geral da União, e esse parecer, então, foi nesse sentido. O de que o recurso hierárquico impróprio, que no caso foi manejado pelo interessado em face da decisão da agência e que foi apreciado pelo Ministério, ele somente é admitido quando eu estiver diante de
uma ilegalidade, de um flagrante desvio de finalidade ou coisa do tipo. Ou seja, quando eu estiver diante de um ato nulo, certo? Então, somente se admite hoje recurso hierárquico impróprio em face de decisão de agência quando eu estiver diante de uma situação que coloque, que evidencie alguma ilicitude. Ilicitude, digo, ilicitude à luz da teoria das nulidades, ok? Por fim, o que eu quero falar do regime do capital estrangeiro não é o capital estrangeiro que a gente conhece do sistema financeiro, mas o capital estrangeiro produtivo, vamos dizer assim, de uma forma geral. O que nós precisamos considerar aqui? Você precisa entender que não há nenhuma regra, não há nenhuma restrição ou diferenciação entre capital nacional e capital estrangeiro no que diz respeito à atividade produtiva. Portanto, não é admitido qualquer tipo de... até porque o artigo 171 da Constituição foi revogado, que previa a diferença entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro. A regra, com essa revogação, passou a ser o tratamento equânime. É claro que esse tratamento equânime ele sofre uma pequena temperança. A primeira temperança está prevista, ou as primeiras temperanças estão previstas na própria Constituição, que vai elencar, eu trouxe aí para você, está aí na sua tela, que vai elencar pelo menos 3 exemplos evidentes de participação ou de restrição. Artigo 176, parágrafo 1º, que vai estabelecer que somente brasileiro, mais empresa brasileira, empresa constituída sobre brasileiras, pode explorar recursos minerais. No artigo 199, parágrafo 3º, restrição de pessoas jurídicas e, portanto, de capital estrangeiro no capital social de empresas de saúde suplementar. E o artigo 222, a empresa jornalística de radiodifusão, a mesma restrição. E ainda tem um, que a gente inclusive vai trabalhar no nosso curso de peças, a gente está trabalhando no nosso curso de peças e parecer também para esse concurso, que está previsto no 52 do ADCT, que vai dizer que enquanto não foi editada a lei complementar de que trata o artigo 192, regulando o sistema financeiro, pós-88, né, não é possível a participação de capital estrangeiro, o aumento da participação de capital estrangeiro ou a instalação de novas filiais ou sede de instituições financeiras estrangeiras no Brasil. Bom, eu disse então que há restrições a essa regra. As primeiras restrições, claro, estão previstas na própria Constituição, nesses setores considerados estratégicos. Mas há outras temperanças que eu gosto sempre de dizer preferências, que são admitidas, mas aí não são admitidas propriamente por conta do regime do capital estrangeiro. Elas são admitidas em nome do que a gente vai considerar que está lá no artigo 170, inciso 1º, que é do princípio da soberania nacional. Então a gente tem, no caso da lei do petróleo, a gente tem a necessidade de que nessas licitações se observe, se condicione o atingimento do chamado conteúdo local mínimo. Quer dizer que você precisa observar um conteúdo local mínimo, investir um mínimo em atividades, na contratação de serviços e produtos aqui, quando estiver explorando um bloco licitado, que você conquistou numa licitação na ANP. E nós temos também a conhecida margem de preferência na lei de licitações, que vai dar preferência, portanto, a produtos, serviços, etc., nacionais. Então essas são as duas grandes regras. A mensagem em matéria de capital estrangeiro é que a regra é não haver discriminação. Se houver qualquer menção à empresa brasileira de capital nacional, à empresa brasileira de capital estrangeiro, essa questão está fadada ao erro, pode espancá-la à vontade. As preferências que são admitidas. E aí, se lhe for perguntado o que justifica isso num cenário em que não há restrição ou que não há discriminação ao capital estrangeiro, a resposta há de ser: o que legitima isso é a prescrição do artigo 170, inciso 1º, que vai prever o princípio da soberania nacional e que vai justificar o quê? Uma preferência para produtos nacionais, ou serviços nacionais, o investimento em recursos com o objetivo de criar meios de emancipação tecnológica, crescimento econômico e geração de renda no Brasil. De qualquer forma, o que a gente vai observar, mesmo quando há essa restrição, é de que, salvo raríssimas exceções, como o caso do próprio sistema financeiro, se houver a constituição de uma empresa sob as leis brasileiras, como é o caso de recursos minerais, por exemplo, essa vedação ela acaba se esvaindo. Mas no caso do sistema financeiro, não. Ok?
Muito obrigado, espero que você tenha apreciado e espero vê-lo em outras oportunidades. Um grande abraço.